Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao canal Assim Diz o Senhor. É com grande alegria que mais uma vez eu compartilho a palavra de Deus com você. Mas antes de compartilhar a palavra de Deus, eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Vamos juntos pregar a mensagem, trazer uma palavra de esperança para as pessoas. E você pode fazer a sua parte, compartilhando com seus amigos, com seus familiares, nas suas redes sociais. Se inscreve no meu canal, convide as pessoas para se inscreverem também e também compartilhem. Esse vídeo que nós vamos meditar hoje, a palavra de Deus, ela é muito interessante. Não passe esse vídeo, assista até o final e tenho certeza de que você irá gostar deste conteúdo. O texto bíblico no qual nós vamos estudar hoje está aqui em João, capítulo 8. E eu vou contextualizar. Aqui nós vamos falar da mulher que foi pega em flagrante adultério. No verso 1, a palavra de Deus diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. O verso 2 diz: de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Verso 3: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha que interessante. Jesus tinha ido para o Monte das Oliveiras e de madrugada ele voltou para o templo. E lá o povo estava ao redor dele e ele os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher para próximo de Jesus e colocaram ela de pé e, querendo pôr Jesus à prova, eles disseram: esta mulher foi pega em flagrante adultério, e na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus olha para todos ao redor e diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Olha que interessante. E a gente vê que sabedoria a de Jesus. Porém, todos os que estão ao lado, condenando aquela mulher, eles começam a se retirar. A Bíblia diz que do menor ao maior saíram todos. Jesus tinha se abaixado e estava escrevendo sobre a areia. Quando Jesus se levanta, ele faz algo surpreendente e está no verso 10 e no verso 11, que diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Veja que interessante. Jesus, depois que ele observou tudo e viu que todos tinham ido embora, ficou só ele e a mulher. Ele, erguendo-se, olhou para a mulher e disse: cadê os teus acusadores? Eles não te acusaram? Eles não te condenaram? Ela disse: ninguém. E Jesus falou: nem eu tampouco. Vai e não peques mais. E esta última frase, vai e não peques mais, é onde entra a graça. Jesus Cristo, ele é a graça. A graça que Jesus prega é uma graça libertadora.
uma graça que nos liberta do pecado. Não é a graça que a gente vê sendo pregada hoje no mundo religioso, que diz que uma vez salvo, para sempre salvo. Porque a graça nos alcançou, nós devemos viver da maneira que quisermos? A Bíblia diz, claro que não. Porque se a graça nos libertasse e a gente fosse viver da maneira que a gente quer, Jesus não teria dito para aquela mulher, vai e não peques mais. Olha, a mulher que foi pega em adultério, a graça lhe alcançou. A graça é Jesus. Porém, o que me chama a atenção é o que Jesus fala para essa mulher, vai e não peques mais. É totalmente ao contrário do que se é pregado hoje, que depois que a graça nos alcança, podemos viver da forma que quisermos. Percebe que Jesus não condenou a mulher, porém, se ela quer viver na graça, ela tem que viver de acordo com a lei. A graça nos liberta da condenação da lei. Percebe que ela estava prestes a morrer e Jesus, com sua graça, a salvou. Mas para que ela não viesse a passar pela mesma situação, o que precisava fazer era não pecar mais, pois pecar é a transgressão da lei. Percebe, meus queridos, que hoje muitas pessoas falam que depois que a gente se encontra com Jesus, depois que a graça nos alcança, não é preciso mais guardar a lei, guardar os mandamentos, ou que os mandamentos foram abolidos. Nós não somos salvos por guardar a lei. Nós somos salvos unicamente por Jesus. Mas para que a lei não venha nos condenar, a gente temos que observá-la, como Jesus falou para essa mulher. Jesus salvou ela naquele momento dela ser apredejada, como os fariseus e os escribas queriam. Porém, ele disse para que isto não aconteça novamente, porque eu não vou estar fisicamente ao seu lado todos os momentos. Estou parafraseando com as minhas palavras. Jesus dizendo para aquela mulher, para que isso não venha acontecer novamente, vá e não peques mais. Esta é uma graça que, de acordo com a palavra de Deus, é necessária para que eu, você, todos nós tenhamos vida. E a vida é o próprio Jesus Cristo. Amém? Nesse momento eu quero mais uma vez convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Compartilha com os seus amigos. Vamos juntos levar a palavra de Deus. A graça pode alcançar pessoas e você, junto comigo, podemos compartilhar o amor de Deus. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus, grandioso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Eu te agradeço porque a tua graça me alcançou, mas para que eu possa viver na graça libertadora, que nos liberta da condenação da lei, eu tenho que guardar os teus mandamentos. Não para ser salvo, porque o Senhor já me salvou da morte eterna. Obrigado por tudo. Que a graça alcance
cada pessoa que irá assistir esse vídeo. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco neste dia. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, muito em breve, vai voltar. E quando Ele voltar, a graça que Ele nos deu nos levará para viver uma vida eterna ao lado dele. E lembre-se, Jesus te ama e Ele vai voltar. Tchau, e amanhã nos veremos, se assim o Criador nos permitir.